Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber antes de ir para Cancún, onde ficar hospedado, vale a pena alugar carro, como fazer pagamento, quanto que dá de gorjeta, os melhores passeios para fazer, ou seja, as melhores dicas que vão fazer muita diferença na sua viagem. Eu sou a Juliana e esse é o canal Roteiro Pronto. Vamos nessa? E eu vou começar falando de uma coisa que muda toda hora, que é a questão do visto mexicano. E aí, precisa ou não precisa de visto mexicano para entrar no México? E precisa sim, gente. Desde outubro de 2023, os brasileiros que viajam para o México ou que passam pelo aeroporto do México precisa de visto para entrar no país. Porém, tá dispensado do visto quem tem visto ou passaporte de outros países, como por exemplo Estados Unidos, Canadá, Japão. Vou deixar aqui a lista de todos os países. Quando eu fui pro México, eu tinha o meu visto americano, então eu não precisei tirar o visto mexicano, para compartilhar aqui a minha experiência para vocês. Mas se você não tem visto aí desses países que eu deixei a lista, você precisa sim tirar o seu visto. E é bem chatinho para tirar esse visto, viu? É como se fosse um simulado aí para tirar o visto americano. Você precisa ir pessoalmente a um dos 3 consulados no Brasil, que é Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília. E além de ir pessoalmente ao consulado, você também precisa demonstrar, provar laços fortes com o Brasil. Ter um bom emprego, uma residência, enfim. Ou seja, quem não mora em nenhuma dessas 3 cidades aí que eu citei, precisa viajar para tentar tirar o visto mexicano, tá? Então é bem complicadinho. E só lembrando, esse vídeo está sendo gravado dia 14 de abril de 2024 e essas regras elas podem mudar. Então pesquisem sempre, se mantenham informados, porque pode ser que o visto ele deixe de ser necessário. Inclusive, parece que em maio, eu vi essa informação hoje, o visto eletrônico ele vai passar a entrar em vigor. E se esse visto eletrônico ele passar a entrar em vigor, não vai ser mais necessário você ir pessoalmente até um consulado para conseguir tirar o visto. E aí uma coisa que as pessoas me perguntam muito é: Juliana, você acha que vale a pena tirar o visto mexicano? E sinceramente, se o processo para retirar o visto continuar sendo presencial, eu acho que vale muito mais a pena você tentar tirar logo o visto americano, que te possibilita não só viajar para o México, mas também para os Estados Unidos e outros países. E outra dúvida que as pessoas têm demais: qual é a melhor época para visitar o Caribe mexicano? E sem dúvidas, a melhor época para conhecer Cancún e região é entre novembro e abril, que é quando a estação seca, ou seja, chove menos e faz sol o dia inteiro. E aí, se você quer evitar, atrações lotadas, grandes multidões e preços mais elevados, prefira viajar em novembro, em março, em abril e evite aí os meses de dezembro e janeiro, que é o período de férias escolares. A minha viagem aconteceu entre março e abril e eu gostei bastante, tanto do clima quanto em relação à lotação dos locais. E Cancún está na rota dos furacões, E apesar de não ter acontecido aí uma grande tragédia até hoje, ainda bem, é importante a gente se atentar a esses detalhes quando for planejar aí a sua viagem. Então, se você quer fugir de qualquer probabilidade de ventos fortes ou de chuvas, mais intensas, evite viajar entre junho e outubro, que é quando o clima aí já não tá tão legal assim. E depois que você chega no aeroporto de Cancún, não tem segredo para conseguir chegar no seu hotel. Você pode chegar de ônibus, de transfer, de táxi, enfim, tem muitas maneiras. Acho que tudo vai depender do que você está buscando. Se você quer uma viagem mais econômica, talvez o ônibus seja a melhor opção. Porém, se para você a questão financeira não é um fator limitante, táxi ou transfer pode ser uma boa alternativa. E
aí, entrando nessa questão de locomoção até o seu hotel, eu preciso também falar sobre alugar carro. Será que vale a pena alugar carro em Cancún? E eu diria que se você faz uma viagem em família ou se você quer conhecer lugares muito distantes de Cancún, talvez valha a pena você alugar um carro sim. Eu amo alugar carro quando eu viajo, né? Porém, eu descartei essa possibilidade em Cancún. Eu recebi vários relatos de seguidores falando da corrupção dos policiais, né, lá em Cancún, e aí eu acabei desanimando um pouco de alugar. Alguns dos relatos que eu li, né, os seguidores falaram que eles te param, né, quando você está dirigindo o seu veículo ali alugado, eles inventam uma infração que você não cometeu e te cobram um valor para você pagar diretamente para eles, para que você seja liberado, né? Então uns falam que você tá mexendo no celular, outros falam que você tá ultrapassando a velocidade, enfim. E aí tem alguns policiais que andam até com maquininha para passar cartão, vê se pode, né? Então, dado tantos relatos assim que eu li, eu acabei desistindo. Então, eu só indicaria o carro nessa situação, se você pretende conhecer lugares muito distantes e se você tá viajando em família. Eu me locomovi basicamente de transfer quando eu ia fazer passeios, e quando eu ia pro centro da cidade e tal, eu utilizei basicamente um ônibus e foi super tranquilo. Para utilizar o ônibus, gente, você entra no Google Maps, o Google Maps te dá qual é o horário que o ônibus vai passar, qual é o número, onde ele vai parar, então assim, não tem erro. Estando com internet no celular, você chega em qualquer lugar com certeza. Só lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de todas as empresas que eu recomendo e confio. Então aqui você vai encontrar link para reserva de hotel, para aluguel de carro, para seguro viagem, para internet, enfim, várias empresas confiáveis e seguras. E o melhor, nesses links aí eu deixei um cupomzinho de desconto para você conseguir economizar ainda mais na sua viagem. E se você tá curtindo esse vídeo e todas as dicas que eu tô aqui compartilhando, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um amigo. E se você ama esse universo de viajar e de acompanhar dicas de viagem, me segue lá no Instagram. Inclusive lá tem muita dica de Cancún, de Playa del Carmen. Eu viajei, tem exatamente um ano que eu viajei pra lá, mas muitas dicas são aplicáveis ainda, então me acompanha lá também. E falando de hospedagem, Cancún é basicamente dividida em duas regiões. Tem o centro e tem a zona hoteleira. O centro é onde está o comércio local da cidade e por ali as hospedagens são mais econômicas, e a zona hoteleira é onde tá os bons resorts, beira-mar, pé na areia. Consequentemente, né, ali as hospedagens elas são bem mais caras também. Com certeza, né, uma das melhores regiões para ficar hospedado em Cancún é na zona hoteleira, né, que ali você vai ter um fácil acesso às belas praias de Cancún e também, né, poder desfrutar aí dos serviços dos bons resorts. Quando eu fui pra lá, eu fiquei no Hotel Casa Maia, mas eu vi que agora ele tá temporariamente fechado. Era um hotel com uma estrutura um pouco mais antiga, mas que tinha uma estrutura muito boa ao mesmo tempo, né? A praia ali do resort era muito boa, o serviço era muito bom, então era um hotel com bom custo-benefício. E a grande dica que eu vou dar pra você aqui nesse vídeo é: divida a sua hospedagem na sua viagem pro Caribe mexicano. A minha sugestão é que você fique alguns dias em Cancún e alguns dias em Playa del Carmen. Playa del Carmen é uma cidade que fica a mais ou menos 70 quilômetros de Cancún. Lá você vai encontrar hospedagens bem em conta e muitas opções de hospedagem. Lá tem um centrinho super charmoso para você caminhar, né? Dependendo de onde você fica, você consegue ir caminhando mesmo pro centrinho, né? Eu fiquei hospedada, eu vou deixar até o link do hotel que eu fiquei hospedada em um hotel que eu ia caminhando pro centrinho, mas o principal motivo para te fazer ir para Playa del Carmen é que ela tem uma localização estratégica. Ela fica no meio do Caribe mexicano, ela tá entre
Cancún e entre Tulum. Então, quem fica hospedado em Playa del Carmen tem um acesso mais fácil e mais rápido às principais atrações ali da região, como por exemplo Cozumel, Tulum, enfim. Então, quem fica hospedado em Playa del Carmen consegue economizar nas hospedagens, consegue chegar com mais facilidade nas atrações e consegue conhecer aquele centrinho super charmoso que só Playa del Carmen tem. E aí, depois que você for para Playa del Carmen, você vai para Cancún para curtir, né, a boa estrutura ali dos resorts. Se você de fato for dividir a sua hospedagem entre Playa del Carmen e Cancún, a minha dica é que você comece a sua viagem por Playa del Carmen. Por quê? Porque como ali, né, ficando em Playa del Carmen, você vai fazer mais passeios, né, e vai ser uma parte mais cansativa da viagem, você deixaria a parte mais relaxante pro final, que é curtir os resorts de Cancún, e também você ficaria próximo do aeroporto na volta, né? Então, caso aconteça algum imprevisto aí na sua viagem, você tá mais perto do aeroporto no retorno, né? Melhor do que você ficar em Cancún, sussa, depois ir lá pra Playa del Carmen, cansa fazendo passeios e depois fica bem distante não, mas mais distante de Playa del Carmen até o aeroporto da volta, tá? Então, minha dica é essa. Quais são os passeios imperdíveis para quem visita Cancún? Então, se você for dividir a sua hospedagem entre Playa del Carmen e Cancún, a minha dica é fazer praticamente todos os passeios quando você estiver em Playa del Carmen, porque ao meu ver, não vale a pena você pagar uma fortuna em hospedagem para você passar o dia todo fazendo passeios. Então, para mim, é perder dinheiro. Então, quando estiver em Playa del Carmen, priorize fazer o passeio para a Ilha de Cozumel, que é uma ilha lindíssima e precisa ser conhecida. E fica bem próximo de Playa del Carmen também. Outro passeio bem legal para se fazer é o passeio em Chichén Itzá e cenotes. Chichén Itzá, eu acho que fica um pouco mais perto de Cancún do que Playa del Carmen, mas eu acho que ainda assim vale a pena fazer quando eu estiver em Playa del Carmen. Além disso, em Playa del Carmen também vale a pena fazer o passeio em Tulum e os cenotes, conhecer ali as atrações da região. E outro passeio bem bacana, muito procurado pelos turistas, mas esse eu não fiz, foi o passeio em Xcaré, que é um parque aquático bem conhecido. Quando você estiver em Cancún, né, priorize, é claro, desfrutar ali do resort que você tá. Praias bacanas para se conhecer em Cancún é a praia Delfines e a praia Tortugas. Outro passeio que vale a pena fazer em Cancún é o passeio até Isla Mujeres, que é uma ilha lindíssima que fica a 30 minutos de Cancún e super pertinho, né? 30 minutos de barco de Cancún. Então vale a pena fazer quando estiver em Cancún. Esse passeio é um passeio de um dia inteiro. E além disso, né, vale super a pena também você conhecer a Avenida Kukulkan, acho que é isso, vou deixar o nome certinho aqui pra vocês. Tem shoppings, tem lojinhas. Então assim, a principal avenida da cidade, super badalada, principalmente à noite. E falando em badalação, se você curte badalação, eu acho que vale a pena também conhecer o Cocobongo, né, que é uma casa de shows, de espetáculos. Eu não fui na minha viagem, mas se você curte aí badalação, eu acho que vale super a pena ir. E uma dúvida que as pessoas têm demais é: qual é a melhor forma de fazer pagamentos no México? Eu pago em peso? Eu pago em dólares? Eu levo cartão? Como que eu faço? A moeda oficial do México é o peso mexicano. Porém, nas regiões turísticas, né, como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, enfim, eles cobram muito em dólares. Então, como que eu fiz na minha viagem? Eu levei o cartão da Wise, e a Wise é uma conta global que te permite guardar dinheiro em várias moedas diferentes. Dentro da minha conta da Wise, eu tinha tanto peso quanto dólares também. E aí nos estabelecimentos que cobravam em peso, eu pagava em peso, e nos que cobravam em dólares, eu acabava passando em dólares. E aí a dica que eu dou é: leve um pouco de dólares em espécie, porque algum estabelecimento menor pode ser que não aceite cartão. Nos que aceitaram cartão, passou o Wise em todos os estabelecimentos, não tive nenhum problema. Como a Wise é da bandeira Visa, ele é aceito assim, praticamente no mundo todo, né? Então foi super tranquilo. Inclusive até cheguei a pagar hotel, passeios, né, que
são valores mais elevados, usando o cartão da Wise e foi super tranquilo. E aí eu vou deixar o meu link da Wise aqui na descrição do vídeo pra vocês, ok? E aproveitando que eu tô falando de moeda, uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui no vídeo é em relação às gorjetas. E o México, assim como muitos países, tem o hábito, né, de cobrar gorjeta. Então, muitos prestadores de serviço, eles têm o hábito de fazer essa cobrança, né? Então, frentista, garçom, recepcionista, camareira, enfim, vários profissionais. E assim, não dar essa gratificação é visto como falta de educação, né? Então é uma prática um pouco mal vista assim no país. O comum é as pessoas darem algo por volta de 10%, né, em cima do valor total da conta, né? Quando você vai em algum bar, algum restaurante, algum café, enfim. Mas uma coisa que você precisa ficar atento é se no valor total da conta já está incluso essa taxa de serviço ou essa gorjeta. Se tiver incluso, você não precisa dar a gorjeta, tá? Inclusive, teve estabelecimento que eles cobraram na conta e depois pediram gorjeta, e aí a gente falou que não iria dar porque já estava cobrando na conta, e aí deu tudo certo. Mas sendo bem franca, eu senti que essa cobrança de gorjeta no México, ela é um pouco exacerbada em relação a outros destinos que nós visitamos. Por que eu tô falando isso? Teve alguns episódios da gente comprar água em um estabelecimento, cobrar gorjeta por ela ter vendido aquela água. Outra coisa, às vezes a gente fazia um passeio, pagava pelo passeio e aí ao final do passeio a pessoa cobrava gorjeta. E aí dentro de um passeio também, né, aconteceu praticamente em todos, a gente visita vários pontos turísticos e alguns restaurantes, e em cada ponto turístico, né, aquele profissional diferente que a gente ia tendo contato, ele pedia gorjeta. Então assim, por isso que eu senti que isso era um pouco exacerbado ali e acabou me incomodando um pouco. Sabe outra coisa que eu observei no México? Eu acho que como o brasileiro ele não tem tanto hábito assim de dar gorjeta como por exemplo o americano, o europeu, né? O americano visita muito o México. O tratamento que os mexicanos dão pro brasileiro é diferente do que eles dão para outros estrangeiros. Então, em alguns momentos eu senti um tratamento meio ríspido pelo fato de eu ser brasileira. E olha assim que a gente deu gorjeta em quase tudo que a gente fez, né? Passeios, hotéis, restaurantes e enfim. Mas ainda assim eu percebi diferença de tratamento. E em relação ao idioma, o idioma oficial no México é o espanhol, mas você vai ver que nas regiões mais turísticas ali, né, e nas principais cidades do México, como Cancún, Playa e Tulum, muitos profissionais eles falam inglês, então quem não fala nada de espanhol consegue se virar bem com inglês aí nesses locais. Quem não fala nem espanhol nem inglês consegue se virar também com portunhol. O México é um país que recebe muitos turistas brasileiros, então eles são bem acostumados com o nosso portunhol, mas ainda assim eu acho que é bem útil aprender algumas frases, né, ou principais termos em espanhol para conseguir se virar melhor durante a viagem. No início vai parecer um pouco estranho, mas depois já vai estar craque com os principais termos, né, inclusive até misturando aí um pouco os idiomas. Para quem tem dificuldade em se comunicar em espanhol, em inglês, eu recomendo que você tenha internet no seu telefone para você conseguir acessar com facilidade o Google Tradutor e se virar melhor. Nossa, Juliana, não falo nem inglês e nem espanhol. Você acha que dá para viajar pro México? Gente, com internet hoje vocês viajam para qualquer lugar. Claro que dominando nessas línguas, a viagem se torna muito mais fácil, mas não falar não é um empecilho para você viajar, tá? Então, coloca a internet nesse telefone, liga aí o Google Tradutor e manda ver que dá para se virar bem sem saber falar espanhol e inglês também, viu? E esse foi meu vídeo com tudo que você precisa saber antes de ir para Cancún. Só lembrando que aqui no canal você também encontra vlog de Cancún, vlog de Playa del Carmen, então não deixe de conferir todos esses vídeos aqui no canal. E se você tiver ficado com alguma dúvida ou quiser acrescentar algo, deixa aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer do mundo. E te espero todo sábado aqui no Roteiro Pronto. Beijo!